Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos colocar em pé, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 10, versículos 31 ao 33. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 31 ao 33. Amém? Antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar pedindo as bênçãos de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, aqui em Tua casa, prontos para cultuarmos ao Teu santo nome, pois o Senhor é digno de todo o louvor e de toda a adoração. Ó Senhor, fala conosco de um modo especial e poderoso nessa noite, e que o Teu nome, Senhor, seja sempre exaltado. Senhor, te louvamos, te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 10, versículos de 31 ao 33. Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, que é digno de todo louvor e de toda a adoração. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite, amém? Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor, amém? Não existe outro lugar melhor do que estar diante da presença de Deus, amém? No Salmos de número 92, ele diz: bom é render graças a Deus, bom é poder cantar louvores ao Deus Altíssimo, amém? E aqui estamos para render adoração, um louvor, uma gratidão a cada dia diante desse Deus, amém? Que você possa com alegria se regozijar, se alegrar, porque você está na casa do Rei Jesus. A Ele seja o louvor e a adoração para todo sempre, amém? Juntos louvemos ao Senhor com alegria nessa noite. As palmas, amém? Seu amor não tem fim. À minha frente Ele vai, pra vitória me dar. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e do mal, nós sabemos que Deus sempre perto está. Deus sempre perto está. Por isso creia que nada me faltará. Nos alegramos em Ti, Senhor. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Aleluia. Se o meu Deus é por mim, nada será
Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e do mal, Deus sempre perto está. Realizo que nada Me faltará. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Aleluias. Nós descansamos a cada dia em Ti, Senhor Deus. Ainda que não venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos algum, porque o Senhor é um Deus presente, sempre a nos socorrer, a nos ajudar, Senhor Deus. Nos alegramos em Ti a cada dia, ó Pai amado. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. És maravilhoso, Senhor Deus. Que a cada dia possamos descansar em Ti, ó Pai. Confiar no Teu amor, Senhor Deus, a cada dia sobre as nossas vidas, ó Deus. Aleluias. És maravilhoso. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Nós possamos nos alegrar diante desse Deus que a cada dia tem trabalhado em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu de um Deus que trabalha em favor daquele que me espera, amém? Que a cada dia possamos descansar no Senhor e dizer que não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus. E aqui no João, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem, porque Deus é espírito e importa que os que adorem em espírito e em verdade, amém? E quantos adoradores estão aqui nessa noite? Que você possa neste momento, meu amado, fechar os seus olhos e dizer ao Senhor: quão formoso és, ó Rei do universo, amém? Porque a Tua glória, ela enche o céu, ela enche a terra, ela enche as nossas vidas, e que possamos a cada dia pedir que o Senhor venha encher o nosso coração cada dia com a presença dEle, amém? Feche os seus olhos e louve o Senhor de todo o seu coração. Faça deste hino uma oração sua diante do Pai, amém? Adorado seja o nome do Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Adoro o Senhor de todo o seu coração, igreja. Deixa o Senhor a cada dia inundar a sua vida com a presença dEle. Que você possa declarar que maravilhoso é estar em sua presença, amém? Aleluias. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra
tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Mais uma vez, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Diga isso, tua glória, ela enche a cada dia a minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Foi maravilhoso poder contemplar a tua presença, a tua glória sobre este lugar, sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Aleluia, seja louvado e adorado, Deus. Quão formoso és, todo Senhor, todo o seu coração, meu amado. Tua glória enche a terra e enche o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Declare que é maravilhoso, maravilhoso é poder estar, Deus, é estar na tua presença, é poder estar aqui na tua casa, podendo te adorar, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Como é bom poder render louvores a ti, Senhor. Como é maravilhoso poder sentir o toque da tua presença cada dia sobre os nossos corações, ó Pai amado. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Como é maravilhoso contemplar a ti, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor Deus. Como é maravilhoso poder estar na tua presença, podendo a cada dia com nossos lábios entoar o melhor do louvor e adoração ao teu nome, Senhor Jesus. Que você possa aplaudir o nome do Senhor Jesus nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículos de número 5 ao número 9. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 5 a 9. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens,
mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, em tua casa, juntos para estudarmos a tua palavra. Ó Senhor, como ministrante nesta noite, eu clamo pela misericórdia, compaixão, sabedoria, ciência, capacitação para ministrar o estudo bíblico, Senhor, com clareza, pureza e verdade. E peço também, ó Deus, que o Senhor venha a abrir o entendimento de cada um dos teus servos e servas, para que possam compreender e receber, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, que a tua presença seja real em nosso meio, e que o teu nome, ó Deus, seja exaltado. Senhor, te louvamos, te exaltamos, bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos prosseguir o nosso estudo bíblico da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando a segunda parte da carta, que envolve os capítulos de 4 ao capítulo 6. Neste intervalo, o apóstolo Paulo ele apresenta uma sequência de exortações para a vida cristã prática. Ele inicia o intervalo no capítulo 4, versículo 1, dizendo, assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Após ele mostrar a grande obra redentora de Cristo, a posição elevada que nós alcançamos ao ponto de sermos filhos de Deus em adoção, ao ponto de termos o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito na nossa vida, após nós colocarmos a nossa esperança em Jesus, ele mostra que tamanha vocação, tamanho chamado, traz também para as nossas vidas uma grande responsabilidade. Então, como redimido ou como cristãos, nós devemos viver de modo digno da vocação com que nós fomos chamados. E ele mostra algumas verdades importantes para a prática cristã, mostrando que um redimido, ele deve zelar pela unidade da igreja, pela pureza na vida pessoal, o despir e o vestir, ou seja, abandonar os comportamentos que faziam parte do velho homem e revestir de uma nova vida criada para a verdadeira justiça e santidade. Ele mostra que o redimido deve zelar pela harmonia do lar. Então ele começa a mostrar os deveres da esposa cristã, os deveres do marido cristão, os deveres dos filhos e dos pais que agora estão em Cristo. Então ele mostra a importância da família. E hoje ele começa a mostrar as relações que envolvem
a questão do nosso trabalho. O trabalho, ele é muito importante para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos exorta desde a criação: do suor do teu corpo comerás o teu pão. Então, trabalhar faz parte da nossa vida. Paulo, ele vai fazer uma exortação aos Tessalonicenses, dizendo que aquele que não gosta de trabalhar, também não deve comer. Então, o trabalho, ele é muito importante para a nossa vida. E dentro dessa questão, dessas relações de trabalho, esse intervalo do capítulo 6, do versículo 5 ao 9, ele fala do relacionamento entre os servos ou escravos e os senhores, segundo a carne. É claro que nós vivemos num contexto social um pouquinho diferente, eu vou fazer um comentário a respeito disso, mas existem algumas verdades que também podem ser aplicadas nos nossos relacionamentos, porque muitos fomos chamados ocupando a posição de empregados e outros na posição de empregadores. Mas quer sejamos empregados ou empregadores, tudo o que nós fazemos deve ser para a glória do nome do Senhor. A nossa vida tem que brilhar. Nós fomos chamados para fazermos a diferença no meio de uma geração corrompida. Então, se nós somos empregados, nós devemos trabalhar como se estivéssemos fazendo algo para Deus, para a glória de Deus, para o senhorio de Cristo, para que o nome de Deus seja exaltado. Se somos empregadores, devemos ser justos, honestos, tratar os nossos empregados de modo que a nossa conduta também seja para a glória e exaltação do nome do Senhor. A nossa vida, ela deve ser para a glória de Deus, independente da posição social ou das funções que nós exercemos na sociedade. Amém? Toda a nossa vida, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. O nome do Senhor deve ser louvado, o nome do Senhor deve ser dignificado através das nossas ações. Então, o redimido, ele entende a grande obra transformadora que Deus fez na vida dele e ele procura agir de modo a promover o louvor, a ação de graça, a exaltação ao nome do Senhor, em todas as relações que ele estabelece nesta vida. E depois do versículo 10 em diante, Paulo começa a falar que o redimido também deve se manter firme, revestindo-se de toda a armadura de Deus para enfrentar essa grande batalha espiritual a qual nós estamos inseridos. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra as astutas ciladas do diabo. Esse é o tema que nós vamos estar desenvolvendo na semana que vem. Mas hoje vamos falar sobre o relacionamento entre os servos e os seus senhores, respeitando o contexto em que foi escrito o Novo Testamento e trazendo para a nossa sociedade o relacionamento entre empregados e empregadores, ou seja, patrões e empregados. Então, independente da posição social que nós ocupamos, se somos empregados ou se somos empregadores, nós temos que compreender que fomos chamados para fazermos a diferença lá em nosso serviço. A nossa vida deve brilhar, nós temos que exercitar
o nosso trabalho de modo a gerar ações de graça ao nome do Senhor. Esse intervalo, ele é dividido em duas partes, do versículo 5 ao versículo 8, ele vai falar sobre os deveres dos servos, e no versículo 9, ele vai falar sobre os deveres dos senhores, ou seja, primeiro ele fala com os empregados e depois com os patrões, amém? Como esse assunto, quando a gente olha a questão da escravidão, é uma questão bastante forte, não é verdade? Mas é uma questão que eticamente causa repulsa na gente. Se a gente parar um pouquinho para ler a história do Brasil, é uma história recente, do século passado, em que nós vimos a escravidão no Brasil, muito nos entristece. Mas a escravidão nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós passamos a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas a escravidão, ela é resultado do egoísmo humano, é uma demonstração do homem caído, em que esse homem, numa situação de poder, exerce domínio sobre o seu semelhante. Nunca Deus ou a Bíblia foram a favor da escravidão. Agora, nós precisamos entender o contexto em que o texto bíblico ele foi escrito, em que sociedade nasceu a igreja de Deus. Então, a igreja do Senhor do primeiro século, ela nasceu na sociedade romana, em que a escravidão era algo tido como normal. E essa igreja, ela não nasce uma igreja imponente, ela não nasce uma igreja já forte e poderosa, uma igreja que pode enfrentar de modo, como um exército para combater todas as injustiças sociais. Então a igreja, ela nasceu de uma maneira assim, bastante pequena. Jesus chamou quantos? Chamou os 12, depois chamou 70, depois 500 foram testemunho da sua ressurreição, depois, na descida do Espírito Santo, 3.000 se converteram, mas a igreja ela foi se estruturando aos poucos. Então o evangelho, ele foi trazido não com o propósito de produzir uma revolução social de imediato, mesmo porque o domínio imperial daquela época era tão forte que qualquer situação que se levantasse de modo às claras contra as injustiças sociais do Império Romano era atacado de modo bastante severo. Então Deus usa a vida do apóstolo Paulo e de outros para combater essas injustiças, não através com a força humana ou por imposição, mas essa transformação ela viria aos poucos através do poder transformador do evangelho, pois o evangelho é o poder de Deus para mudar o homem. E mesmo numa situação em que a igreja formada no primeiro século não era uma igreja onde a gente via muitos nobres, muitos poderosos, mas a gente via a classe humilde, os pobres, sendo alcançados, muitos na posição de escravos, embora escravos dos homens, mas libertos pelo poder do evangelho. O evangelho surgiu para trazer a primeira libertação, não da escravidão dos homens, mas da escravidão
do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É importante a gente entender isso? Sim, porque quando a gente olha num contexto que a Bíblia aparentemente não condena a escravidão, pode vir algumas indagações em nossa mente, como por exemplo, por que o Novo Testamento não condena explicitamente a escravidão como sendo um mal, ao invés de confortar o relacionamento dos crentes com ela? Ou seja, em vez do Novo Testamento mandar o escravo que se converteu a ser obediente ao seu Senhor, por que não há uma condenação velada, não há uma condenação às claras contra a escravidão? É esse contexto, né? Qualquer situação poderia ser enxergado como uma subversão. Eu vou ler um texto importante para a gente entender aqui, de um escritor bíblico chamado Bruce. Ele diz assim: a suspeita de muitos membros desta autoridade de que o evangelho tinha como objetivo a subversão da sociedade, a melhor atitude era estabelecer claramente os princípios do evangelho e deixar que estes agissem no tempo oportuno sobre essa iníqua instituição. Então, para não ter um confronto direto e aumentar a perseguição na igreja, os apóstolos, eles apresentaram o evangelho através do ensino do amor, através das condutas de entender que tanto senhor como escravos, ou seja, servos, todos que tinham um encontro com o evangelho, tornavam-se servos de Cristo, e essa mudança ela foi progressiva. E quando nós vemos o avançar da história, a escravidão ela vai perdendo força nos círculos onde o evangelho foi sendo atingido. Então, embora o contexto social seja diferente, os ensinamentos virtuosos podem ser aplicados também, né? O que Paulo ensinou para os servos ou escravos daquela época servem de instrução para os empregados cristãos. Amém? E o que Paulo escreveu para os senhores servem de instrução como deve agir um patrão ou um empregador. Então as sociedades são diferentes, mas os valores, eles são eternos. Esses valores servem para orientar como deve viver um cristão, ou seja, um redimido, seja ele chamado na posição de empregado ou na posição de empregador. Então, primeiro nós vamos analisar aqui, dos versículos 5 ao versículo 8, quando o apóstolo ele começa a falar dos deveres dos servos, ou seja, os deveres do empregado, como nós devemos, na posição de empregados, e a maior parte de nós somos empregados, ou fomos empregados, e nós temos que entender que nós devemos glorificar a Deus através do nosso trabalho, através das nossas ações dentro das empresas que nós estamos nos relacionando nessa relação patrão e empregado. Então ele começa dizendo assim: vós servos, ou vós empregados, vamos fazer uma transliteração, obedecei a vossos senhores ou patrões, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, o primeiro dever do empregado, que glorifica o nome do Senhor, o dever que está de acordo com o chamado do redimido, é que o empregado entende que ele deve ser
obediente ao seu senhor segundo a carne. Olha a diferença aqui, senhor segundo a carne. É uma referência para mostrar o patrão. Existe um senhor que é senhor de todos. Quem é o senhor de todos? Cristo. Mas existe nas relações sociais também senhores segundo a carne. Então, as empresas a qual nós estamos inseridos, elas são instituição. E nós estamos, como empregado, colocando a nossa vida, colocando os nossos talentos na condição de empregados, debaixo da autoridade de um empregador. E lá no nosso trabalho, nós devemos obediência. Obediência ao nosso patrão, obediência aos nossos chefes, gerentes, encarregados. Então nós temos que ser submissos às regras, obedecer. Isso é importante? É muito importante. Não existe instituição sem hierarquia e disciplina. Todos os setores existem isso. Eu passei quase 30 anos na vida militar, mas antes de ir para a vida militar, eu trabalhei muito tempo também, quase 10 anos, como empregado no comércio. E o pessoal sempre falou, olha, a vida militar é isso, a vida militar é aquilo, é muito cheio de hierarquia e disciplina. E eu não vi na vida militar nada diferente das relações que eu vi no comércio. Ou seja, toda a instituição, toda a relação que envolve o serviço, que tem um empregador e um empregado, existe a questão da hierarquia e disciplina. E a palavra de Deus diz que um bom empregado cristão, ele glorifica a Deus com a sua obediência, ou seja, reconhecendo a autoridade daqueles que estão colocados sobre a sua vida, os seus senhores, seja na posição de patrão, de gerente, de chefe, nas mais diferentes situações. E essa obediência faz parte das relações. Eu vou contar aqui uma ilustração, uma experiência que eu vivi. E tinha dentro da igreja um rapaz que aceitou a Cristo. E esse rapaz, ele tinha a 2ª série primária, pouca força, tinha uma hérnia umbilical muito grande e uma dificuldade, não tinha família, vivia como andarilho, aceitou a Cristo e nós acolhemos no fundo da igreja e os irmãos se compadeceram dele e nós tentamos por todo meio arrumar um serviço para aquele rapaz, mas era muito difícil inserir aquele rapaz. Com serviço pesado ele não podia por causa da hérnia, serviço que usasse a questão da intelectualidade ele não tinha porque a escolaridade dele era muito baixa. Então como arrumar um emprego em uma situação tão difícil como essa? E muita gente se entristecia, e eu lembro a gente orando ao Senhor, eu pedia, Senhor, eu nunca vi a tua descendência mendigando pão, diz a palavra de Deus, como pode ter dentro da tua igreja um mendigo? Eu não aceito essa situação. Na minha infantilidade, isso faz mais de 30 anos, assim eu orava. Mas jamais nós devemos questionar a Deus, Deus é que sabe todas as coisas. E eu estava no meu emprego, conhecia uma senhora que era chefe de cozinha do restaurante grande na cidade, e eu falei para essa mulher, olha, está acontecendo isso assim, eu preciso de arrumar um emprego para uma pessoa nessas condições, e ele está passando necessidade, ver o que pode falar, o que pode fazer para ajudar esse rapaz. E aquela mulher falou, mas lá na nossa empresa não está precisando. Mas mesmo assim, eu entendi essa situação, eu vou conversar com o proprietário, vou ver o que eu posso fazer.
E aquela mulher se compadeceu, e ela conversou com o patrão, que também se compadeceu, e conseguimos arrumar uma vaga de emprego para aquele irmão. Amém? Glória a Deus, amém? Chamei aquele rapaz, falei, olha, moço, é o seguinte, arrumei esse serviço para você, mas trabalhe com dedicação, seja exemplo, brilhe, honra o nome do Senhor lá. Olha, lá você não precisa pregar o evangelho com palavras, mas pregue o evangelho com o seu testemunho, com a sua dedicação, obedeça aos seus chefes, faça tudo direitinho, dê o seu melhor. E aquele rapaz se comprometeu. E a primeira semana, eram 3 meses de experiência, a primeira semana ele foi excelente, a segunda ele foi excelente, na terceira ele já deu um probleminha. E assim foi sucessivamente. Passou 1 mês e meio, eu encontrei com aquela mulher que tinha se prontificado a nos ajudar, e ela falou, olha, aquele rapaz que se arrumou para mim, misericórdia, é horrível, nós vamos vencer a experiência e vamos mandar ele embora, porque não tem condição. Ele não obedece ninguém, ele fica falando de igreja o dia inteiro para todo mundo, a gente pede para eles fazerem as coisas, ele diz que só se o Senhor mandar. Então é insuportável trabalhar com aquele rapaz. E, para finalizar a história, ele foi mandado embora. Depois que ele foi mandado embora, ele foi lá no meu serviço e entregou uma profecia. Eis que eu te digo, você e sua esposa é uma laranja podre na igreja. Falei, Senhor amado, né? E eu chorando porque achei que a mendigância, né, que nunca vi o justo mendigar o pão, e eu vi que aquele irmão não era tão justo assim. Então, muitas das vezes, as pessoas padecem situações de desemprego porque resistem à autoridade e não são obedientes. Então, obedecer é normal nas relações que envolvem empregador e empregado. Toda empresa tem isso. E se a gente não aprender a conviver bem com isso, entendendo a nossa posição, obedecendo às regras, cumprindo as ordens estabelecidas, vamos ser mandados embora. E depois vamos falar assim, olha, estou passando por uma luta, por uma provação. Irmão, tem muita coisa que são provocações. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que é ser mandado embora em serviço. E não sei o que é dentro do serviço militar. O serviço militar não manda embora, pastor. Mas troca-se de sessão. E tem gente que não para em sessão nenhuma. E quando realmente você é uma pessoa que zela pelo seu testemunho pessoal, você vai ser bem visto em todas as sessões e você vai ter emprego para muito tempo. E quando alguém quiser honrar alguém, com certeza Deus vai fazer ele lembrar do seu nome. Então, obedecer é o primeiro dever do empregado. Obedecer ao vosso Senhor segundo a carne, ou seja, as ordens pré-estabelecidas, seja isso executado em trabalho físico ou intelectual, é dever do empregado, do servo, em relação ao seu Senhor segundo a carne. O empregado só não vai obedecer ao seu Senhor se ele for tentado a negar a sua fé ou a executar um trabalho que vai contra os princípios bíblicos. Aí, meu irmão, se tiver que desobedecer a Deus, é melhor perder o emprego. Há bem pouco, tem uma irmã que o patrão chegou nela e falou, olha, ela trabalhava na contabilidade, você vai queimar umas notas aí pra gente. Ela falou, não posso fazer isso, que eu sou crente. Ele falou, se você não fizer, eu vou mandar você embora. Ela falou, então pode mandar embora. E foi mandado embora. Mas nesse caso, é justo. Amém? Nós não podemos obedecer naquilo que fere ao Senhor. Mas nas demais questões, a posição do cristão é uma posição
de servo. E lá no nosso trabalho, nós devemos obedecer, respeitar de modo consciente as autoridades que foram constituídas sobre a nossa vida. Amém? Então, obedecer ao Senhor me faz lembrar uma história também do pastor, esqueci o nome dele aqui, João Soares da Fonseca. Esse livro aqui que ele conta várias histórias que ilustram sermões. Ele mostra que um crente lá na empresa, o patrão gostou da postura dele. E o patrão resolveu fazer um teste. Queria promovê-lo e falou: olha, é o seguinte, eu tenho uma posição aqui na empresa muito boa para você, você vai ganhar muito mais, vai ser uma posição que muitos almejam, mas eu quero indicar você. Só que esta posição que eu quero que você execute, ela é incompatível com a vida cristã. Então, se você quiser ocupar, você vai ter que negar a sua fé. E aquele crente foi embora na sexta-feira com aquela promessa na cabeça, com os olhos cheios, olhando para aquela posição, e falou: nossa, vai melhorar minha vida, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, vai melhorar aquele outro, vai melhorar aquele outro, e passou no sábado, e passou no domingo, e passou tudo, e aquilo começou a movimentar, a estimular os seus desejos, e chegou na segunda-feira, e o patrão perguntou para ele: e aí, você já resolveu? Ele prontamente já resolvi aceitar a sua proposta. Então o patrão pegou e falou para ele assim: passa lá no departamento de trabalho que você está despedido, porque se você não consegue ser fiel ao seu Deus, você vai arrebentar com a minha empresa. Então, essa obediência, ela é no Senhor. No Senhor. Então, quando a ordem é absurda, não. Mas nas questões profissionais, nas questões normais, nós temos que trabalhar como ao Senhor. Fazer de modo que o nome do Senhor seja exaltado, de modo que o seu patrão, o seu chefe, o seu gerente, ou aquele que foi constituído sobre a sua vida, possa ver Deus na sua vida. Amém? Isso é importante para nós. E a parte B do versículo 5, ele diz assim, que deve ser com temor e tremor. Então, além da obediência, os servos ou empregados devem ter temor e tremor. Essa expressão dupla aqui quer dizer que nós devemos ser respeitosos. Amém? O que é uma pessoa respeitosa? Vou dar outra ilustração. Um dia eu entrei na sala de um coronel, e ele pegou, olhou para mim e falou assim: Luiz Roberto, você tem medo de mim? Eu falei: mas por que, chefe? Ele falou: porque você entra aqui 10 vezes, você faz 10 continências para mim? Eu peguei e falei assim: olha, eu faço aquilo que está de acordo com a sua autoridade. Então a minha atitude não é medo, é um respeito que eu tenho pela posição que o senhor exerce. Ele falou: muito bom. Então, a nossa vida em relação aos nossos chefes, aos nossos empregadores, ela tem que ser uma vida de temor e de tremor. Ou seja, nós não devemos nos encolher de medo ou ser abatido por terror, mas demonstrar o nosso respeito num comportamento que o patrão possa ver Deus na nossa vida. Respeitar. É igual, por exemplo, um patrão crente contrata um irmão para trabalhar com ele. Você tem que entender que lá na empresa, seja lá na loja, seja na farmácia, na padaria, no mercado ou na indústria, lá na empresa existe uma hierarquia. E você não tem que chegar lá todos os empregados respeitando o patrão, e você chega: ô irmão fulano de tal, não sei o quê. Irmão, lá ele é o seu patrão. Então você tem que tratar ele como se fosse o seu patrão. Nós não podemos misturar a coisa.
Se ele é o seu encarregado, lá ele é o seu encarregado. Se ele é o seu chefe, o seu gerente, seja lá o que for, nós não podemos confundir as coisas. Então, esse temor e temor mostra que nós devemos que ter respeito pela vida daqueles que estão numa posição social, na relação do empregado, numa função acima da nossa. Isso é normal. Aí ele diz aqui na parte C, na sinceridade do vosso coração. Ou seja, além da obediência e do respeito, nós devemos ter boa consciência. Ou seja, sinceridade de coração. Sinceridade. O que é isso? Nós vamos ver que o patrão jamais pode defraudar, ou seja, explorar o direito do trabalhador. Mas o trabalhador cristão também não pode explorar o seu patrão. Então, nós temos que trabalhar 60 minutos de cada hora, paga. Amém? Sabe o que significa isso? 60 minutos de cada hora? O tempo todo. Nós não podemos trabalhar bem apenas quando o patrão está perto. Nós temos que trabalhar a nossa vida para a glória de Deus. Quem é o nosso verdadeiro Senhor? É Cristo. E ainda que o nosso patrão não esteja perto, o Senhor tudo vê. Amém? Então nós temos que trabalhar com sinceridade de coração. É muito triste quando a gente vê empregados que só trabalham quando o patrão está perto. Então ele só trabalha por medo, mas ele não trabalha com sinceridade de coração. Quando nós trabalhamos com sinceridade do coração, cada hora que nós trabalhamos, tudo que nós fazemos dentro do nosso emprego é para a glória de Deus. E ele termina o final dizendo que nós devemos trabalhar como a Cristo. Ou seja, o nosso trabalho deve ser feito como a Cristo. Isso tem uma implicação, que não há uma separação entre o secular e o sagrado. Todas as nossas atitudes, seja dentro da igreja, seja dentro da nossa casa, seja lá no nosso emprego, tudo o que nós fazemos deve ser de modo a agradar, honrar ao nome do Senhor. Tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Vamos falar a verdade. Se esses princípios forem aplicados na nossa vida, não vai faltar emprego para redimido nenhum, porque todo mundo vai querer ter um crente trabalhando. Então a Bíblia ela é algo maravilhoso. Quando nós realmente entendemos que nós devemos ser obedientes, respeitosos, sinceros, trabalhar como se estivesse trabalhando para Cristo, todo patrão vai querer ter um crente na sua empresa. Isto é muito importante. Isso dá longevidade nas relações trabalhistas. Isso é importante, é entender que nós trabalhamos para a glória de Deus. E ele continua aqui no versículo 6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Essa primeira parte, não servindo à vista como para agradar aos homens. Então a nossa dedicação, a nossa diligência não deve ser apenas quando o patrão está perto. Eu lembro, no comércio que eu trabalhava, tinha alguns que passavam o tempo todo morcegando, mas a gente já conhecia até o barulho do carro do chefe, o barulho da chave do chefe, e só começava a trabalhar, a agitar, mas não por consciência, mas por bajulação. Isso não é comportamento cristão. Nós devemos ser honestos em tudo, entender que nós estamos ali naquele emprego é para trabalhar. Nós não podemos ser seduzidos pela essa tendência natural de relaxar quando o patrão não está presente, porque isto também é uma forma de desonestidade. Isso é ser desonesto.
E nós somos chamados para ser verdadeiro. Tudo o que é desonesto tem que ser tirado da nossa vida. A parte B do versículo 6 diz assim: mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então nós devemos trabalhar de coração, amém? É diferente? Se a gente levantar da nossa cama para irmos para o nosso trabalho, entendendo que do suor do nosso corpo comeremos o nosso pão, e que aquela porta que Deus abriu é para a glória do nome do Senhor, quando nós vamos trabalhar de coração, de entender que, embora nós temos um patrão, nós somos servos de Cristo, nós devemos fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a gente seja sincero, obediente, é que a gente seja respeitoso e que a gente trabalhe de modo honesto. Quando nós trabalhamos assim, a nossa luz brilha e a nossa vida passa a ser para a glória do nome do Senhor. Eu vou ler um texto aqui de Erdmann, que é um escritor bíblico. Ele diz assim: o trabalho é dignificado imensuravelmente por considerações como essa. A obra feita pelo mais humilde servo pode ser enobrecida se for feita de maneira que agrade a Cristo, com tanta boa vontade e alegre prontidão que merece a aprovação do Senhor. Amém? Do serviço mais simples ao mais complicado, se a gente entender que nós fazemos para a glória de Deus, vai ser diferente. E o nome do Senhor vai ser engrandecido. Versículo 7. Ele diz assim: servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Então nós devemos trabalhar de boa vontade, alegre e voluntário. Amém? Se a gente trabalhar com boa vontade, com alegria, vai render muito mais. Agora, se a gente levantar e for para o trabalho já achando que é um fardo, que é um peso, vai ficar pior ainda. Amém? Então há uma necessidade de nós trabalharmos de boa vontade, alegre, seja voluntário, e todo esse comportamento é para a glória de Deus. Nós devemos trabalhar não como aos homens. O nosso trabalho deve ser feito como ao Senhor e não como aos homens. Essa qualidade de dedicação sobrenatural gera em nós uma vida para a glória de Deus. Versículo 8 diz assim: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Olha que interessante, olha que consolo. Amém? Então, todo o bem que nós fazemos, que nós fizermos, será galardoado por Deus. Imagina o escravo daquela época. Muitos poderiam ser frustrados e dizer: olha, eu trabalho, dedico para nada. Paulo vai falar: não tem problema. Tudo o que você fizer bem feito, se você fizer como se você estiver fazendo para o Senhor, você vai receber um galardão da parte de Deus. Isso no nosso trabalho também. Embora muitas das vezes nós vamos estar numa empresa, num serviço, onde muitas das vezes nós vamos nos sentir explorados, mas eu digo para você: não olhe para as injustiças dos homens, mas trabalhe entendendo que o Senhor galardoa toda boa obra. Amém? Toda boa obra é galardoada, independente se é um serviço livre ou se é um serviço de servo, de escravo. Tudo Deus vê. E tudo que nós fazemos, se nós fizermos como ao Senhor, Deus dará galardão para aqueles que fazem o bem.
Louvado seja o nome do Senhor. Agora no versículo 9, ele muda. Ele já falou com os servos ou com os empregados. Agora ele vai falar com os empregadores ou com os senhores, com os patrões. E ele começa dizendo: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então a primeira parte aqui, no versículo 9, a parte A diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Então ele exorta os senhores, aos patrões crentes, que devem tratar os seus servos ou os seus empregados como gostariam de ser tratados. Então o patrão crente, ele deve ser justo, ele deve ser amável, ele deve ser honesto. Então jamais um patrão crente deve explorar os seus empregados. Jamais um patrão crente deve ser prepotente, arrogante, mal educado com o seu servo ou com o seu empregado. Ele tem que entender que antes de tudo, ele também tem um Senhor, e que esse Senhor que está sobre a vida dele também é Senhor sobre a vida do seu empregado. Então, ao patrão, jamais ele deve cometer atos de injustiça, de grosseria e muito menos de desonestidade. Eu gostaria que vocês abrissem na carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ela faz um alerta sobre aquele que enriquece de modo desonesto, explorando o suor do trabalhador. Esse tipo de riqueza é uma riqueza amaldiçoada, é algo que vai contra a vontade de Deus. O salário do operário, o salário do trabalhador, ele clama. Então, como patrão redimido, patrão que sabe que tem um Senhor que está no céu, o patrão crente, ele tem que ter consciência disso, que jamais ele pode ser desonesto, explorador, injusto nas relações trabalhistas. Olha o que diz aqui, capítulo 5, versículo 1. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Então isso aqui é a lei da semeadura. Tudo que o homem semeia, ele acaba o quê? Colhendo. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de trás. O vosso ouro, a vossa prata enferrujaram, a sua ferrugem dará testemunha contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes e selvastes o vosso coração como num dia da matança. Condenastes, matastes o justo, ele não resistiu. Então aqui é o retrato de um rico explorador. Então o patrão cristão jamais pode explorar o seu empregado. Então, se você tem uma empregada doméstica na sua casa, registre e dê os direitos dela. Se você fez um acordo, pague o que foi acordado. Se você tem empregados na sua empresa, registre e pague aquilo que realmente, porque o salário do trabalhador clama.
E Deus não aceita esse tipo de exploração. Não trate o seu empregado sobre ameaça, com ar de pompa e de superioridade. Mas assim como ele deve respeito a você, você também tem que ser amável com o seu empregado. Paulo diz assim, deixando de ameaças. Ou seja, nós temos que tomar cuidado para não usar uma linguagem abusiva e ameaçadora. Tem gente que não pode subir um degrau e já começa a humilhar os outros. Isso é horrível. Isso não é comportamento cristão. O cristão não precisa dizer que ele é o chefe. O comportamento dele vai mostrar que ele é o chefe. Então nós não precisamos ameaçar ninguém, diminuir ninguém. Nós temos que ser amáveis, gentis, honestos. Esta é a função de um pastor, de um patrão cristão. Amém? A parte C do versículo diz assim, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Então, se Deus abençoou a sua vida aqui nessa terra, e você tem condição de ser um empregador, saiba que antes de tudo, você é Senhor na terra, mas existe um Senhor no céu, e esse Senhor no céu, ele observa todas as relações, e ele quer que essa relação seja uma relação amável, uma relação justa, uma relação honesta, entendendo que o Senhor da terra também vai prestar conta com o Senhor dos céus, porque todas essas relações, seja na posição de patrão ou de empregado, elas vão ter fim. Tem muito empregado, que é rico para com Deus, e tem muito patrão que é muito miserável para com Deus. Então essas relações, elas vão desaparecer na presença de Cristo. Tanto o Senhor como o servo prestarão contas a Cristo um dia. Então, se você foi chamado na posição de servo ou de empregado, faça tudo para a glória de Deus. Se você foi chamado na posição de patrão ou de empregador, faça tudo para a glória de Deus. Que a palavra de Deus habite em nossos corações e direcione os nossos passos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje nós analisamos os versículos de 5 a 9 do capítulo 6, em que Paulo mostra como deve ser o relacionamento de servos e senhores, ou seja, de patrões e empregados. Embora há uma diferença nas relações sociais do Antigo Testamento, há princípios éticos que podem ser aplicados na nossa sociedade, no nosso dia a dia, nas relações estabelecidas entre patrões e empregados. Amém? Que Deus abençoe grandemente a nossa vida e que a palavra de Cristo habite em nossos corações, que a sua luz possa brilhar lá dentro da sua empresa, seja na posição de empregado, de empregador, de gerente, de chefe, seja aonde Deus te chamou, dê o seu melhor e viva para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos agradecer ao Senhor por este culto. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Senhor, por poder estar na tua casa. Te louvamos, ó Senhor, por poder, Senhor, estudar a tua palavra. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Leva, ó Deus, o teu povo em paz e em segurança, e que esta palavra oriente a nossa vida, e que a nossa vida possa brilhar, que a nossa vida possa ser para a glória do teu santo nome. Senhor, te louvamos, Senhor, te exaltamos, Senhor, bendizemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos presentes e juntos vamos dizer amém.